Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das coisas que mais me perguntam aqui no canal, os papéis transparentes. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar. Muito obrigada a todos vocês. E vamos para o vídeo. Eu vou falar sobre os dois tipos de papéis transparentes que eu uso aqui dentro das minhas peças de resina. Esse primeiro papel aqui, ele é um papel adesivo transparente. Ele vem assim nessa embalagem. Eu comprei ele numa papelaria da minha cidade, loja física aqui na minha cidade. Ele vem com 10 folhas e atrás ele vem algumas recomendações. E uma delas é para usar tintas corantes de boa qualidade. A minha impressora, ela é a jato de tinta. Então, quando a minha impressora está com tintas fortes, a impressão ela sai ótima. Eu imprimi aqui um pedacinho para mostrar para vocês. Quando a minha tinta ela está forte, a impressão sai assim. Não é sempre, é necessário que a gente use realmente uma tinta de boa qualidade, tintas originais, porque às vezes sai falhada, a tinta sai ruim. Eu não sei se são todas as impressoras, mas a minha não imprime em branco. Então, nessa parte aqui de branco, ela fica transparente. Eu fiz esses adesivos para colocar num fundo branco de um chaveiro. Eu vou abrir a embalagem para vocês verem como ele vem. Esse outro papel aqui, ele é o transparência sem adesivo. Ele é usado em retroprojetores para fazer apresentações. Então, todos os meus dois papéis, eles são próprios para impressora a jato de tinta. Ele vem assim também, com 10 folhas no pacotinho. E ele possui uma tarja. Essa tarja é para identificar o lado correto da impressão. Atrás também vem algumas recomendações. Ele vem assim, todas as folhas em volta de uma folha de seda. E a tarja é somente esse quadradinho aí, porque pela foto parece ser algo maior. Mas essa tarja aqui, ela significa o lado correto da impressão. Ou seja, para você imprimir, ela tem que ficar atrás. O lado correto é na frente. Ou seja, a tarja, ela fica atrás. Eu começo a impressão sempre na parte aqui de baixo, que na verdade é a parte do início, né, da folha de ofício. E vou cortando os pedaços que eu uso. Eu deixo ela sempre em linha reta, não fico cortando uns pedacinhos. Geralmente eu separo uma folha para imagens maiores e outra folha para imagens menores, que é número de telefone, nome de pessoas. Eu geralmente faço as minhas impressões lado a lado para cortar uma linha reta, porque senão a impressora não puxa, e vou colocando um embaixo do outro. E quando eu tenho apenas um ou dois nomes ou números de telefone, quando eu faço plaquinha de identificação, eu coloco no início também, e no final, ao lado, eu coloco alguns desenhozinhos que eu já tenho pronto, por exemplo, algumas patinhas, corações, eu já deixo no finalzinho da folha, e recordo porque em breve eu uso em outras peças e eu acabo não jogando fora. Então, isso faz com que eu economize o papel. Muitas vezes a gente só tem 2, 3 ou 4 pedidos e aí sobra o restinho da folha. E aí eu faço isso. Eu complemento sempre o restinho da folha, uso o que eu tenho para usar e essas partezinhas menores eu aproveito em outras peças, em outra ocasião. Então, eu escrevo aqui o que eu tenho para escrever
E no final eu sempre coloco alguma coisa para não recortar e jogar fora, porque a gente aproveita sempre. Tudo aqui na resina a gente aproveita. É claro que isso é só para quando tem poucos nomes e números, né? Porque se você tiver uma grande quantidade, não precisa fazer isso. Mas é uma forma que eu uso para economizar. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo também falando sobre eles, só que eu disse que eu não conseguia fazer dome com essa transparência. Na verdade, eu consigo fazer dome com ela. Só que fazer dome com um papel adesivo é muito melhor. Por quê? Porque o papel adesivo vai grudar na sua peça de resina. Grudou, pronto, você coloca a resina por cima, beleza. Já o papel transparência, quando você coloca ele na sua resina, você vai precisar colocar um pouco de resina embaixo da transparência, porque senão pode formar bolinhas de ar. Então, para usar o transparência, é necessário você colocar primeiro um pouco de resina embaixo, para que não forme ar embaixo das peças. Já me perguntaram sobre um papel leitoso. Eu não uso, eu uso esses dois que vocês estão vendo. Eu não uso nenhum outro tipo de papel, somente esses dois, dentro das peças de resina. Já me perguntaram se serve para Epson a jato de tinta. Eu acho que serve para qualquer impressora a jato de tinta. Se a sua impressora for a laser, você tem que usar esse outro tipo de papel aqui. Me falaram também que um papel estava manchando dentro da resina. Bom, os meus não mancham. Quando eu faço a impressão, já seca instantaneamente. Eu passo o dedo e não sai a impressão. Não sai, não mancha, nem fora nem dentro da resina. Esse tipo de papel vem com aquela tarja justamente para indicar qual o lado correto da impressão. Se você fizer a impressão do lado errado, provavelmente vai manchar, a tinta vai sair. Então, a gente tem que fazer a impressão do lado correto. O que pode acontecer é causar microbolinhas, que são bem pequenininhas, quase que impossível de retirar dentro da resina, mas mancha não. Bom, me perguntaram também se fica a marca do papel dentro da resina, dentro das peças. Quando a gente coloca pouca resina, é bem provável que quem mexer a pecinha vá notar o papel. Então, quanto mais resina a gente coloca em cima, mais discreto o papel transparente ele vai ficar dentro da resina. Muitas vezes fica imperceptível. Depende da quantidade de resina. Se for uma peça rasa, é bem provável que diante de uma luz você vai conseguir ver, sim, o contorno do papel. Fora isso, ele tem que estar bem limpinho. Geralmente eu olho a tesoura para ver se ela está limpa. Olho ao redor também do papel para ver se está limpinho. Às vezes marcas do dedo, marcas da própria resina também pode ir junto com o papel. Uma coisa que eu gosto muito nesse papel transparência é porque você pode usar ele dos dois lados. Você pode usar em moldes inversos, você pode mergulhar ele dentro da resina, ela líquida ainda, coisa que com o adesivo você não vai conseguir fazer, provavelmente você não vai conseguir fazer. Com o adesivo a gente, como o próprio nome já fala, ele vai grudar na superfície. Então você usa o papel adesivo com a resina já seca, geralmente é assim que a gente usa, já com a resina seca. Esse papel transparência você pode usar com qualquer tipo de resina, ela estando no início, no meio ou no final da sua peça. Os dois custam em média o mesmo valor, cerca de 28 a 30 reais. Esse transparência eu comprei na Shopee e o adesivo eu comprei na loja física. Se eu fosse optar por um único, um apenas hoje, eu ficaria com transparência sem adesivo. A única desvantagem é que o transparência sem adesivo, ele pode subir na sua peça de resina, sair do lugar, se mexer, e o adesivo isso não acontece. Mas, fora isso, eu ficaria mesmo assim com o papel transparência. O que eu faria se eu não tivesse impressora e nem computador? Eu iria na gráfica mais perto da minha casa, ver se eles podem fazer esse tipo de serviço para mim. Eu terceirizava esse tipo de serviço.
Eu sei que tem muitas meninas aí resineiras, meninos também, que terceirizam esse tipo de serviço. Eles compram papel e mandam lá para a gráfica e a gráfica imprime. Ou se você tem dificuldade também em estar fazendo esse tipo de serviço em casa, você também pode terceirizar. Enfim, pessoal, eu espero que não tenha ficado mais nenhuma dúvida. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa para mim aí nos comentários, que eu tento responder ao máximo todo mundo que me fazem pergunta. Então, muito obrigada por vocês estarem até aqui acompanhando o canal.